Já fatiei duas abobrinhas e 2 pepinos, porque eu achei que 4 era demais e eu não teria espaço para guardar na geladeira. E tive que trocar de camiseta, né? Porque aquela começou a espirrar o suco do pepino e eu nunca lembro de colocar avental. Então eu fiquei com medo que manchasse. Troquei e coloquei uma preta. A geleia eu já desliguei o fogo, já mostro para vocês como é que fica. E agora vamos para a fase aqui do pepino e da abobrinha. São 2 processos de conservação, são igual, mas de preparo é diferente. Então vamos começar primeiro com o pepino. Ó, tem que ficar bem fininho. Se você tiver habilidade com a mão, talha na faca. Mas eu prefiro na mandolina porque fica muito mais fininho, então o sabor é diferente. O resultado final é bem diferente quando você fica fininho do que quando fica mais grossinho. Tanto que eu uso a parte mais fina do fatiador, né? Para que fique bem fininho mesmo, ó. Que nem eu falei, dá um pouquinho de trabalho para preparar tudo, que nem eu tô fazendo tudo no mesmo dia, mas depois daí eu tenho por um bom tempo. Aqui eu vou colocar uma colher bem generosa de sal nos pepinos. Nossa, Gra, mas vai ficar muito salgado. Não, é assim mesmo. Aí eu coloquei dentro do escorredor, estão vendo? Agora eu vou misturar esse pepino com o sal aqui e vou deixar uns 15 minutos descansando, para que aconteça quase como um processo de desidratação. O sal vai praticamente cozinhar esses pepinos, é assim mesmo que prepara. Essa aqui é uma salada japonesa, né, sunomono, e eu faço com bastante frequência. Já fazia no Brasil e claro que eu faço aqui também. Aí eu vou deixar descansando por uns 15 minutos e ele já vai começar a sair líquido, ó. Tá vendo? Antes não tinha, agora já tem. Então, deixo descansando, vou preparar o vinagre desse aqui. Então, eu peguei aqui o meu copinho e vou aquecer vinagre e açúcar. Vou colocar para esses 2 pepinos 125 ml de vinagre de álcool é o que eu tenho. Eu tenho de maçã também, mas eu vou usar o de álcool para não interferir no resultado final. E vou colocar 1 colher de sopa de açúcar. Eu tô usando demerara. Vou deixar isso aqui esquentar até derreter o açúcar. E olha como ficou bonita a minha geleia. 15 minutos está pronto. Eu deixo pedaçudo assim o mirtilo, mas quem não gosta de mirtilo pedaçudo assim, pode amassar ele na hora de cozinhar ou então agora. Eu também não deixo a geleia ficar como se fosse uma gelatina. Eu deixo ela mais molinha porque na verdade a gente usa esse aqui para comer com pão, mas também para comer com torta, para finalização de torta. Faço uma torta ali maravilhosa. Eu acho que eu já gravei para compartilhar com vocês, mas se não, eu gravo de novo. É uma que faz com pêssego e uma massa de torta é um pouquinho diferente e aí come com sorvete. E aí por cima eu gosto de finalizar com essa geleia aqui. Então, ó, ela fica bem tensa porque é só mirtilo mesmo que tem aqui. Vou deixar esfriar para daí colocar no vidro e colocar na geladeira. Eu não esterilizo os vidros e também não vou ferver o vidro depois na panela, porque isso aqui nós consumimos em rapidez. Isso aqui dura na geladeira mais ou menos 1 mês sem estragar. Agora, se você vai fazer em grande quantidade para deixar por mais tempo, aí tem que esterilizar o vidro e cozinhar depois fechado na panela. Vinagre e açúcar já derreteram, reserva para deixar esfriar. Para fazer a abobrinha agora, eu vou pegar uma cebolinha bem pequenininha, roxa, e vou cortar bem fininho também. Vou cortar aqui e já volto.
Cortei a cebolinha, peguei um dente de alho e vou fazer a mesma coisa. Vou fatiar bem fininho esse dente de alho para colocar junto. Vou colocar aqui na panelinha. Acendo o fogo, deixar essa cebola e esse alho dourar no azeite. Quanto de azeite? Umas 4 colheres bem generosas. Murchou aqui a cebola e o alho, vou pegar a abobrinha e vou colocar aqui junto. Com o fogo bem baixinho. Aí aqui eu vou temperar com sal. Os temperos, você coloca aquele tempero que você gosta. Vou colocar um pouquinho de orégano. Tá na hora de eu pegar mais orégano. Eu compro orégano em seco, em tipo um maço de orégano seco. Aí eu vou, sempre que precisa, eu vou pegando e colocando aqui, que dele se mantém mais saboroso. Pronto. Quanto fica a abobrinha aqui no fogo? Como ela é bem fininha, uns 3 a 5 minutos e tá bom. Não é para cozinhar essa abobrinha, é só para dar um susto nela, digamos assim. Agora eu vou provar uma para ver se tá boa de sal, se eu tenho que colocar mais sal. Deixar esfriar. Preciso colocar mais sal. Enquanto a abobrinha esfria, eu vou terminar o processo aqui do pepino. Ó, quanto de água ele solta, ó. Aí, para isso aqui não ficar muito salgado, eu enxagoo. E aí, eu provo também para saber o quanto de sal ainda eu tenho que tirar. Aí vai depender muito de um paladar para o outro, né? Gostam de mais salgado, outros menos sal. Dei uma pressionada para ajudar a tirar o excesso de água. Vou pegar um vidro limpinho e vou colocar esses pepinos aqui dentro. Podia ser até um menor, mas tá bom assim, porque daí depois o vinagre vai se espalhar bem. Pego o vinagre com açúcar que eu tinha esquentado e coloco aqui. Fecho o vidro. E tá pronto o Sunomono. Agora ele vai para a geladeira e isso aqui dura até 3 meses. O bom é consumir o mais rápido possível, mas assim ele dura bastante. É um pepino agridoce, né? Fica maravilhoso para colocar nos sanduíches. Então esse aqui tá pronto. Podia ter sido num vidro menor, mas tá bom. Aí vou pegar um outro para colocar a abobrinha. A abobrinha já tá praticamente fria. Lembrando que não é para deixar ela cozinhar, é só para dar uma maciada, e ela pegar sabor também do alho, da cebola.
E aqui eu vou colocar umas 4 colheres de vinagre de álcool. Tá pronto esse aqui também. Também dura esse prazo até 3 meses na geladeira, mas eu fiz pouco para nós consumir o mais rápido. Eu gosto de guardar tudo bem limpinho, nada de coisa que quando eu for pegar esteja pegajosa. Eu e minhas manias, né? Prontos, esses vão para a geladeira. Tô com vontade de ver se eu tenho um vidro menor para trocar aquele pepino, para não ocupar tanto espaço. Mas não tenho, tenho só de geleia. Falei em geleia, já vou guardar geleia também. Ó, esse aqui é um vidro de geleia, por isso que eu guardo. Esses que são bonitinhos assim, eu guardo todos. Vamos ver se eu consigo colocar sem fazer lambança. A geleia, depois de pronta, dá para processar ela, para deixar ela fininha. Se não gosta de rústica, assim. Vamos ver como é que ficou? Maravilhosa. Doce na medida certa e cítrica na medida certa, porque eu coloquei um pouquinho de limão. Vou limpar as bordas aqui com o dedo mesmo, que eu não gosto de guardar sujo. Lembrando que se você vai fazer para conservar muito tempo, tu não pode fazer isso aqui, né? Porque senão contamina e azeda. Eu só tô limpando a borda aqui, não tô tocando lá embaixo. Ó. Pronto, também vai pra geladeira, ó. Isso aqui custa caro aqui na Itália. Um vidro mais ou menos assim de geleia pura, que nem eu fiz, uma média de 8 a 10 euros, como é o mirtilo bio, é mais ou menos esse preço que paga. E agora eu preciso achar um espaço na geladeira, como sempre, né? O sol já tá começando a entrar aqui dentro, tem que fechar o toldo aqui um pouco. Fica um pouquinho mais escuro, mas o sol é muito quente, então não tenho o que fazer. Ai, e agora eu tenho que terminar de organizar toda a minha bagunça aqui, né? Depois de fazer as comilanças. Mas é como eu falei, dá um pouquinho de trabalho um dia em que eu preparo, mas depois é tranquilo porque já tá tudo pronto. Eu vou... Essa aqui eu coloco na máquina. Mas essa aqui tá suja de geleia, eu não vou colocar na máquina, porque como ela tem a pigmentação bem forte, então pode manchar as coisas de plástico que eu colocar ali dentro para lavar. Então, eu prefiro lavar na mão, porque é rapidinho.
Esse escorredor também eu lavo na mão, porque também não gosto de colocar ele na máquina, porque dá cheiro. Aí, como eu escorro massa nele, é precaução, né? Para que não fique não passe o gosto de sabão que pode ter do silicone nas comidas. Bom, ainda estou aqui na função da cozinha, que ainda não acabei. Fui lavar esses pêssegos que eu tinha na geladeira, que o Léo tinha comprado a última vez que ele foi, e percebi que eles estão muito maduros. Então eu decidi fazer geleia também. Deixa eu ver como é que estão aqueles outros que eu tenho na geladeira. Esses aqui são de outra espécie. Ó, esse aqui também já tá bem madurinho. E eu vou deixar 1 ou 2 desse aqui, os que tiver mais firme, para as crianças comer. Esse aqui eu acho. Ok, aí eu deixo aqui e coloco na geladeira. Quando vocês quiserem pêssego, tem eles, nós, né, também. E esses aqui eu vou fazer geleia. Eu vou pegar a mesma panela, não vou descascar, só vou realmente tirar o caroço. Cortar em pedaços menores assim. Porque senão eu vou perder esses pêssegos, porque nós temos na geladeira. Eu fiz um malabarismo para caber tudo ali na geladeira. Tem melancia que eu cortei o restante que tinha ali. Então, vou colocar aqui que depois eu coloco na lixeira, que também já tá cheio. Tem várias frutas na geladeira e nós não vamos conseguir dar conta de comer tudo. Então, para não perder, eu vou fazer geleia desses aqui, porque dá até dó, né? Ó, se eu não cuidar, acaba que perde, é um pecado, né? Tanta gente passando fome e eu ficar jogando fruta fora. Queria fazer a torta, mas a torta é aquela coisa, fez, comeu. É uma torta que se come na hora. E quando o Léo não tá em casa, eu não costumo fazer essas coisas, porque aí os meninos a gente não é muito
Parece que falta o papai em casa, então eu não costumo fazer esse tipo de receita quando ele não tá. E aí é mais de final de semana que eu faço. Só que até o final de semana esses pêssegos aqui não vão aguentar. E assim eu já aproveito e já faço geleia. E já vamos ter geleia caseira também de pêssegos para comer. Já tem de mirtilo e agora terá de pêssego. Não tem segredo para fazer geleias. É quase todos o mesmo processo. Você corta a fruta, tira a casca se você não quer com casca, mas eu normalmente deixo a casca porque eu gosto daquela textura. Tira a casca, coloca açúcar, coloca limão, porque o limão que nem eu falei, é um conservante natural e também para dar um pouquinho de acidez. E açúcar você coloca a quantidade que quer, porque depende muito de um paladar para o outro. Nós não gostamos de geleias doces demais, então eu coloco menos açúcar. Estão extremamente maduros, então eu vou perder, porque de hoje para amanhã amadurece totalmente, aí tem que jogar fora. Bom, a cozinha já está organizada. A geleia aqui cozinhando, ó. Eu não coloco nada de água. Esse aqui é tudo água que a fruta solta. E agora eu dou uma mexida. Eu mexo com esse tipo de colher, né? Mas, porque como ela é mais firme, eu consigo dar uma amassada assim nos pedaços de pêssego. No fogo extremamente baixo eu deixo cozinhando, que ela vai cozinhando devagarinho, sem pressa, porque senão queima e aí dá ruim. Agora, enquanto ela cozinha aqui, eu vou estender as roupas, que a máquina já terminou de lavar, já faz mais de hora, mas ainda tá lá, e terminar de arrumar a casa. Eu acho que eu vou deixar tudo aqui dentro na lavanderia, uma camiseta do Léo que eu já tinha lavado, então é só passar. Porque são roupas escuras e o sol lá fora está muito quente, mas muito mesmo. Então, as camisetas eu vou colocar aqui, como normalmente eu coloco no cabide e coloco ali. E aí as outras eu coloco no varal aqui dentro, porque seca bem rápido. Eu gosto de lavar roupa de manhã, que daí o sol não pega sol aqui atrás, mas não lavei, né? Deixei pra lavar agora de tarde. E agora tá muito quente pra colocar lá fora. E roupa escura no sol quente demais queima. Bom, roupas aqui estendidas. E... Ai, que escuro que ficou. E aí? É aqui que vai secar hoje. Lá fora tá muito quente mesmo. Bom, antes de eu colocar as mantinhas lavar, né? Que nem eu falei pra vocês que eu peguei duas. Eu já quero mostrar pra vocês que mais que eu comprei. Então, peguei os potes, aqueles maiores que já estão na geladeira. Aí eu peguei mais um pequenininho desse, que esse aqui é menos de €1. Aí o Léo pegou barrinhas de cereais de banana para quando nós for fazer trilha. Então, isso aqui é leve e
e é nutritivo para levar. É claro que o André já andou mexendo. Eu comprei essa caixinha aqui, que é de madeira e MDF aqui por dentro, para eu colocar ali na mesa do escritório, para colocar apontador, borracha, essas coisas que não são bonitas. Então, fazia muito tempo que eu estava procurando uma caixinha legal e achei essa aqui. Então, vou colocar essa lá. Ah, esse aqui é o produto que eu uso para lavar a máquina de lavar roupa, que ela já tá me pedindo para tomar banho. Então, eu coloco esse produto aqui nela, quando eu coloco ela para fazer a autolavagem. E peguei da Superfin, é bom esse produto. Coloca tudo. Esse aqui tem meio litro. Coloca tudo na máquina. Bom, já nem sei mais aonde que eu tava mostrando para vocês, porque, para variar, meu celular ficou sem memória e eu não vi. O celular tá uma porcaria. A qualidade de imagem tá péssima. A memória sempre me deixa na mão. Às vezes o microfone me deixa na mão. Então eu decidi investir numa câmera que chega amanhã. Então, no próximo vídeo vocês vão ver a câmera nova que vai chegar, um investimento que a gente fez. Não só para gravar vídeos, mas para tirar fotos, nossa, quando nós fazemos viagem, fazer vídeo pessoal dos meninos, de nós, né? Para guardar de recordação. Então, precisava ter algum equipamento melhor. Podia ter trocado meu celular? Podia, mas eu acho um absurdo o valor dos celulares. E eles são grandes, não são práticos para gravar. E essa câmera é pequena e prática para aquilo que nós queremos. Tá, esse aqui é o que eu falei que coloco na máquina para lavar. Aí eu comprei percarbonato. Esse aqui é o perfuminho para colocar na roupa. Aí o Léo comprou um caderno preto, né? As páginas são pretas, pro Pietro praticar caligrafia, para escrever. E aí tem que pegar as canetas específicas para escrever nesse tipo de papel. Aí ele pegou, eu acho que é dourada e prata. Nessa parte de papelaria é uma tentação aquela Action, porque tem muita coisa com preço bem acessível. Aí, esse aqui são lencinhos umedecidos que eu costumo deixar na bolsa, para quando nós saímos, é muito prática. E comprei meias para mim, que eu já devia ter colocado lavar junto com as roupas escuras, mas esqueci. São 3 pares de meia preta, daquelas baixinhas, né? Cano baixo para usar com tênis preto. E foram isso. Aí eu já soltei as mantinhas ali, já abri elas e eu guardo essas fitas aqui, porque elas são muito úteis, são bonitas e são resistentes. Então eu guardo essas fitas e agora eu vou colocar as mantas lá para passar na água, né? Que não tem como usar sem passar na água. E já vou guardar essas fitinhas e guardar essas outras coisas da lavanderia. Leva esse aqui para mamãe, André. Sim. E esse aqui, ó. Não vai derrubar. Leva lá na lavanderia. Uhum. Bom, dei uma aspirada aqui no chão. Não vou passar pano hoje, só aspirei aqui mesmo, corredor, banheiro, essas coisas que eu faço todo dia. Eu já estou extremamente cansada. Deu. Só vou terminar minha geleia, que por sinal já cozinhou, mas essa eu vou deixar ela fininha. Então, tá morna já. E eu vou bater no mini liquidificador, não vou bater no grandão também. Vou colocar aos poucos aqui e vou batendo. Dava para deixar inteira assim? Claro que dava. Mas essa eu vou deixar mais fina. Não vou colocar muito, para não judiar dele. E aí eu já elimino esse aqui também. Tem uma mosca aí dentro. Deixa eu pegar um vidro.
cheiro disso aqui é muito bom. Dá pra cozinhar ela de novo, reduzir mais um pouco. E não tem jeito, né? A gente limpa pra sujar. Já são 6h30 da tarde aqui, o sol tá alto ainda. E aí, bati as geleias, que nem vocês viram. E vou ter que comer um pedacinho de pão com geleia, claro. Esse pão é bem amarelinho, aí eu corto no meio assim. E guardo no saco de plástico. Porque aí ele dura mais. Não seca, porque eu não gosto de pão seco. Eu vou fazer um café também. Não sei se os meninos vão querer, mas provavelmente daqui a pouco, mas eu vou fazer um sanduíche. Eu só vou comer esse pãozinho com café e deu por hoje. Tem que me monitorar, porque senão, se eu não cuidar do que eu como, não fechar a boca, né? Daqui a pouco tô enorme. Amo comer. Eu não gostava de comer. Mas agora eu amo, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é comer. Porque não é porque eu tô na Itália, é porque aqui tem muita comida de qualidade, assim, extremamente alta qualidade dos alimentos. Então tudo se torna mais saboroso. E como eu moro na Europa, então as comidas aqui variam muito, muito. A variedade de comida é imensa. E eu tô no país das melhores comidas do mundo, né? Considerado aí pela maioria. Então, e a França é aqui do ladinho. Então mistura muito as culinárias e é muita comida boa. Quando nós fomos para Croácia também, nossa, as comidas são maravilhosas. Eu já comentei com vocês que eu não sou muito fã de geleia de figo, mas eu comi uma na Croácia que, meu Deus, não tem aqui na Itália. Já procurei, já comprei, mas igual aquela, não tem. Então, aqui na Europa a comida é muito boa, muito mesmo. Imagina, comida alemã também aqui do ladinho é maravilhosa. Austríaca, todas as regiões, porque como são países que são muito frio, então costuma se fazer comidas gostosas, quentinhas. Claro que o nosso feijão e arroz brasileiro é muito bom, mas a comida daqui é maravilhosa. E aqui a gente tem muita qualidade nos ingredientes, o que torna a comida melhor ainda. Então eu amo comer agora. E se eu não me cuidar, já é, né? Perfeito. Essa é a primeira vez que eu faço geleia de pêssego, eu acho. Acho que a minha mãe fazia. É maravilhosa. Nossa, ficou muito melhor que a de mirtilo. Essa dá pra sentir mesmo o gosto do pêssego, sabe? Aquele... Ai, sem explicação. Só façam. Quando for época de pêssego aí no Brasil, façam. Fica maravilhosa, maravilhosa mesmo. Aí agora eu vou comer meu pãozinho, vou descansar um pouquinho. E se eu não voltar mais hoje, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho. Vou deixá-las esfriar bem, elas estão morninhas ainda, depois eu coloco na geladeira. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia, pelo carinho e nos vemos no próximo vídeo.